Então vamos lá. Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do verso 25. 12, 25. Só que eu quero ler boa parte dos textos hoje. Deixa eu ver se é boa parte, acho que é a maioria mesmo. Na nova tradução da linguagem de hoje. Porque uma coisa que eu tenho percebido ao longo do tempo, conversando com alguns irmãos até, e eu recomendo que você observe isso que eu vou dizer também, é que, às vezes, a clareza do texto bíblico é só uma questão de qual versão que você está usando para ler. Você está me entendendo? Então, às vezes, falta, né, um entendimento do próprio português do texto. Você está me entendendo? Não é uma questão de profundidade da Bíblia, necessariamente, alguns trechos. É claro que tem alguns trechos da palavra de Deus que tem uma profundidade maior do que outros trechos. Amém? Então, por exemplo, o livro de Romanos é tido pelos estudiosos da palavra como livro de verdades muito profundas. Então, você tem que ler realmente em várias versões, ler várias vezes, né, e orar ao Senhor. Mas tem alguns textos da palavra de Deus que são muito simples. Mas, às vezes, você pega uma versão bíblica que não é tão fácil de você ter toda a clareza, que é justamente, inclusive não posso negar isso, que a versão que nós usamos na videira, né, que normalmente é a mesma versão que se usa nas igrejas, né, presbiteriana, igreja anglicana também, maior parte das batistas, né, que é a versão revista atualizada, em alguns trechos, esta versão não fica tão claro, tá bom? Só que existe uma outra versão muito popular, muito comum, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, eu vou ler esse texto, né, várias vezes nessa versão, para ficar ainda mais claro para você. Amém? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 12, verso 25, na NTLH. Se você não tem essa versão, você acompanha aí nas duas telas para acompanhar. Então, está escrito assim, verso 25, Lucas 12. Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma declaração. Não sei se você trouxe aí a sua Bíblia de papel, sua Bíblia impressa. Quero estar estimulando você a trazer todo domingo, amém? Nós temos aí esse povo, o povo do livro, amém? Que carrega a Bíblia. Então, se você está com a sua Bíblia impressa aí, sua Bíblia de papel, eu sei que você tem sua Bíblia eletrônica, eu também tenho várias aqui. Mas erga a sua Bíblia, por favor, para o alto, repita logo após mim, diga assim: esta é a minha Bíblia, é a palavra de Deus, não é palavra de homens. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está alerta, o meu coração está aberto para receber a verdade que está escrita na Bíblia. E esta verdade é o Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então veja, tudo que eu vou falar para você hoje é para chegar no ponto do último verso que nós lemos aqui.
que é o verso 32. Então, na versão revista atualizada, apenas para você saber, para você ver, pode colocar aí também, na versão revista atualizada, Lucas 12, 32, na RA. Amém? Deixa eu até colocar aqui na minha Bíblia de papel aqui também, que eu não tinha colocado nela. Ótimo. Está escrito: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Recentemente, na verdade, durante o período de férias, porque, apesar do período de férias, e tinha a própria questão da conferência, e já tem algumas semanas, eu diria que talvez, não sei se chega a 2 meses, que esse verso tem insistido no meu coração, e eu comecei a meditar nesse texto. E eu estava até planejando de pregar primeiro até essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos lá na conferência e depois pregar por último a que foi a única que eu preguei, porque acabou que nós tivemos um atraso lá na conferência, na programação da conferência. E não foi possível. Só que antes de eu chegar de fato nesse verso, no verso 32, que é a ênfase dessa mensagem, nós temos que observar o contexto. Porque essa é uma regra, para você conhecer a palavra, interpretar a palavra de Deus, quando um versículo, salta aos seus olhos, quando um pequeno trecho da palavra de Deus queima no seu coração, uma coisa que você deve fazer sempre, especialmente no Novo Testamento, é observar o contexto, observar o que foi falado nos versos anteriores, especialmente, mas também nos versos posteriores. Tem alguns livros da palavra de Deus que talvez não fique tão fácil de você fazer isso, como os livros proféticos do Antigo Testamento, porque as profecias do Antigo Testamento, elas não seguem uma ordem, porque o profeta às vezes estava profetizando algo que era mais recente, depois em seguida ele profetizava algo bem distante. Então as profecias elas não são organizadas, entendeu isso que eu quero dizer? Mas no Novo Testamento não, isso é muito claro, isso é muito fácil de fazer. Então antes de chegar aqui no verso 32, que é a ênfase dessa mensagem, eu quero observar com você o contexto. Porque Jesus, ele está como se fosse desenvolvendo um raciocínio, ele está dando aqui um discurso, ele está querendo chegar ao coração dos discípulos para trazer essa verdade que é dita no verso 32, e que daqui a pouco você vai perceber que é uma verdade impressionante, grande, e que parece até um pouco contraditória, porque ele fala de 2 extremos muito distantes. Então, ele está desenvolvendo como se fosse um raciocínio aqui. Ele quer chegar no ponto para que os discípulos entendam essa verdade do verso 32, que é aonde eu quero chegar e onde o Senhor Jesus queria chegar. Então, vamos observar, primeiro, aqui entre os versos 25 e 26. Pode voltar aí, por favor, no verso 25. Isso. Então, o que acontece? O contexto que nós iniciamos aqui a leitura, no começo da pregação, ele é iniciado por uma perspectiva, uma maneira de enxergar, que parece um tanto absurda. Muito absurda. Não é pouco absurda. Por quê? O Senhor está dizendo, ele está falando algo sobre a duração do nosso tempo de vida. Porque, volta na NTLH, por favor. Quem que está lá no... Pronto, tá bom, Miguel, Ótimo. Então, olha como é que fica na NTLH. Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Então o Senhor Jesus ele começa aqui, esse contexto, fazendo uma pergunta. Quem de vocês, será que você consegue tornar a sua vida mais longa? Por mais que você se preocupe com isso, você consegue encompridar a sua vida? Você consegue definir isso? Só quer saber de uma coisa? Eu senti que estava planejado para eu viver uns 80 anos, mas eu decidi que a partir de agora eu vou viver 120 anos. Você tem essa capacidade de fazer isso? Não. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Entende? Só que, numa outra versão, na versão RC, na versão Revista Corrigida, coloque aí, por favor, que é uma versão geralmente usada nas igrejas pentecostais, os irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, costumam usar mais essa versão. Coloca aí na RC, consegue colocar? Não tem? Misericórdia, que isso, irmão? Não pode, não. Isso é uma versão tradicionalíssima, muito importante. Tá bom? Não tem. Como que não tem? Era mais provável não ter a NTLH do que não ter RC. Mas tá bom, mas não é tão importante. Não. Conseguiu. Isso. ARC. Ótimo. Está aí. Almeida Revista Corrigida. Então, olha só como é que está o mesmo texto, numa outra versão.
Tá bom? Então, nessa outra versão, eles entenderam uma outra questão. Sobre isso, daqui a pouco eu te explico as duas coisas. Então, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua o quê? Estatura. Então, numa versão, fala sobre o tempo de vida, né, em compridar a vida, só que na outra versão, fala da sua altura. Porque realmente no grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, pode dar essas duas interpretações, a expressão que o Senhor Jesus usou aqui. Então, essas duas expressões, né, usadas pelo Senhor aqui, é como se o Senhor Jesus estivesse falando o seguinte, falou, olha, você consegue aumentar a duração do seu tempo de vida, os anos de vida que você vai viver, por mais ansioso que você esteja, por mais que você se esforce por isso, não, eu decidi, viverei 10 anos a mais. Não, não consegue, não consegue. Ou, se for na versão revista e corrigida, você consegue, sabe, acrescentar, né, centímetros à sua estatura, de repente você vai e olha para a sua altura e pensa, fala, não, eu sou uma pessoa baixa, eu tenho apenas 1,75 m, a partir de agora eu quero dizer para todo mundo que eu sou alguém de 2,20 m de altura. Entende? Isso soa até ridículo, né? Até porque, enfim, não vou falar, eu ia falar uma outra coisa aqui, mas não vou nada. Eu falo porque a gente está numa geração onde as pessoas agora definem coisas que não são como se fossem. Mas isso não é possível. Não é possível você aumentar a sua estatura, de repente, né, 50 centímetros. Eu sei que as irmãs, né, têm o recurso aí do salto alto, né? Eu ia até pesquisar, acabou que eu esqueci de perguntar para a Ludmila, até porque ela não é muito dada a saltos, não. Ela não tem muitos sapatos de salto assim muito alto. Mas qual que é o salto mais alto? Quantos centímetros, hein, as mulheres? Cadê? 12? Quem dá mais? Quem dá mais? Tem mais? 15? 20? Cai, não cai não? Meu Deus do céu, aí vai ficar só na bailarina, né? Só na pontinha do pé, porque dependendo da altura do salto, o pé vai para frente, né? Enfim, então você não consegue acrescentar altura ao seu corpo. Não consegue. Então o Senhor Jesus está falando de coisas absurdas, Ele está falando de coisas impossíveis, né? Sendo bem prático, né, e objetivo, é como se fosse o seguinte, será que você conseguiria acrescentar 5 anos à sua existência? Por conta própria, pelo seu empenho, pelo seu esforço? Olha, não dá para você garantir isso. Será que você conseguiria? Né? Eu sei que tem todas essas ideias. Não, pastor, mas é porque é o seguinte, é porque eu uso na minha comida lá em casa é só óleo de coco, né? E o sal lá em casa é só o sal do Himalaia. Ah, meu irmão, que eu já vi de gente que usa sal do Himalaia, óleo de coco, morrer aí, partir, sabe, parecendo que com menos de 50 anos de idade, tudo. A vida não é bem assim. Entendeu? O tamanho da sua vida não é uma questão que está nas suas mãos. Você está me entendendo? Amém? Né? Eu me lembro, logo no primeiro galpão que nós alugamos, né, ali na Imbiribeira, né, que todo mundo dizia que era Boa Viagem, mas era Imbiribeira, tinha uma jovem, né, faminta pela palavra de Deus, nova convertida, fez discurso da igreja. Eu me lembro que tinha algumas palavras que eu preparava, às vezes que eu percebia que ia ser um pouco mais complexa, e eu já até me preparava para, no final da pregação, esperar as perguntas dela. Ela ficava esperando, né? Ela tinha 17 anos, né, de idade, eu acho que quando chegou na igreja, não foi muito tempo. E aí, no final da pregação, ela me procurava, estava cheia de perguntas. Pastor, me explica isso aqui, mas isso aqui que você disse e tal. E eu achava ótimo isso, sabe? Pessoas que têm interesse pela palavra e é curiosa com a palavra e faz perguntas a respeito, né, da palavra de Deus. E aí, o que acontece? De repente, com 18 anos de idade, sofre um acidente, partiu. Foi embora. Então, não dá para você definir. Por mais que você escolha até mesmo ter certos hábitos saudáveis, mas não está nas suas mãos garantir que, de repente, o avião que você vai entrar não vai cair. Já pensou? Aí já tem irmão falando, misericórdia, eu não gostava de avião, agora que eu não vou mais. E eu vivo viajando de avião, irmão. Eu confesso que teve uma vez que eu fiquei com medo. Eu orei e falei, Senhor, não faz isso, Senhor, me ajuda. Foi uma vez que foi pousar lá no Rio de Janeiro. Meus irmãos, quando você comprar uma passagem aérea, tenta não ir pelo aeroporto, é o Santos Dumont. Irmãos, é porque eu acho que fizeram aquele aeroporto de improviso. A pista é curta. E para piorar a história, o Igor até me contou algo que eu não sabia, que o Igor trabalha na Azul, né? Que não são todos os pilotos que pousam nesse aeroporto. Por quê? Porque não é qualquer um que consegue pousar lá. E eu acho que quando eu peguei um avião que foi pousar lá, o cara que deveria pilotar faltou. E pegaram o outro, sabe? Eu falei, mas logo na minha vez,
Ai, não! Meus irmãos, não é sério. O clima estava fechado. O avião parece que ele pousa quase pegando a água. E ele vai indo tão baixinho que eu falei, gente, caiu. Eu estava quase pondo a mão no nariz. E a minha capacidade, sabe, de natação é a mesma de um machado sem cabo, sabe, já viu? Eu caio e afundo, não vai subir mais, não vai dar certo. Meus irmãos, então veja, aí eu orei, claro, falei, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Eu penso que a Videira de Recife ainda precisa de um pastor como eu, ajuda esses irmãos também. Minha esposa precisa de mim, aleluia. Aí eu parei para pensar, deixa eu ver, a parcela do seguro tem dia, aleluia. Pelo menos se eu partir vai ter um trocadinho para a dona Ludmila, né, aleluia. E minhas filhas estão novas, Senhor, me ajuda. Não deixa não, sobe, vamos. Irmãos, deu certo e estou aqui, você sabe, você entendeu, né? Mas veja, isso não está nas suas mãos, você definir quantos anos você vai viver ou qual altura você vai chegar. Não está. Então o Senhor Jesus está tratando de coisas muito simples, que é fácil você compreender, mas que são impossíveis. Impossíveis. Você não consegue fazer isso. Só que é impressionante que no verso 26 ainda, né? Volta lá para a NTLH, por favor. NTLH, isso. A gente não vai voltar na RC mais não. Fica entre a NTLH e a RA. Então, apesar dessas coisas absurdas, olha as expressões usadas pelo Salvador ao explicar essas possibilidades numa perspectiva dele. Na perspectiva dele. Isso agora é na ótica de Jesus. Amém? Na nossa ótica é um absurdo. É impossível. Não tem jeito. Você incumpridar a sua vida. Que por mais que você tente ser saudável, tem avião que cai. Tem acidente que acontece. Então não dá para você definir quanto tempo você vai viver. E não dá para você definir sua altura também. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que tem alguns irmãos aqui que já pensaram, falaram, não, eu queria ser mais alto. Pois é, você não vai conseguir acrescentar. Jesus já falou, você não consegue. Por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado à sua vida. Né? E o côvado, né, era cerca de 50 centímetros essa medida. Né? É a medida entre o cotovelo e o dedão da mão. Essa que era a ideia dessa medida. Mas aí no verso 26, olha a perspectiva do Senhor. Portanto, ele está concluindo. Então, se você não consegue fazer isso, incumpridar a sua vida e nem aumentar a sua altura, portanto, veja com atenção, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão o quê? Pequena! O que é isso? Então, o Senhor fala de uma coisa impossível e vai e diz, olha, então, como vocês não conseguem fazer uma coisa tão pequena como essa? Mas, peraí, ué, como que isso é uma coisa pequena? Aumentar os anos de vida. Como que isso é uma coisa tão pequena? Aumentar 50 centímetros de altura. Como que isso é uma coisa tão pequena? Pequena para quem? Para você não é. Para mim não é. Porque para nós, isso está muito longe de ser classificado como pequeno. É algo impossível, grandioso. Você está me entendendo? Só que o Senhor, Ele está falando na perspectiva dEle, na ótica dEle, a maneira que Ele enxerga. Ele falou, olha, então se vocês não podem conseguir assim, uma coisa assim tão pequena, isso é pequeno, por que se preocupam com as outras coisas? Então, se você se preocupa com o pequeno, por que você vai se preocupar com as outras coisas? Ou seja, se nem essa coisa minúscula, na opinião de Jesus, você consegue resolver, não está no seu poder, por que você vai querer se preocupar com o restante? Você está me entendendo? Só que essa é a ótica do Senhor. É algo tão pequeno. Na versão revisualizada, coloca na RA, por favor, aí. Então, ele fala de uma coisa tão pequena, mas na outra versão que nós utilizamos, como é que ele coloca? Olha lá. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas, o quê? Qual que é a palavra ali? Mínimas. Então, na opinião de Jesus, essa coisa de viver muitos anos, além, né, e definir, incumpridar a sua vida, definir quantos anos você vai viver, essa coisa de aumentar a sua estatura, na opinião de Jesus, se trata de quê? De coisas mínimas. Não, isso é mínimo. Mas o Senhor Jesus está dizendo isso na ótica de quem? Na dele ou na nossa? Na dele. Porque para ele isso é coisa mínima. Definir quanto tempo você vai viver, para ele isso é coisa mínima, muito pequena. Definir até mesmo a sua estatura. Isso é coisa para ele mínima. Para ele isso é mínimo, mínimo. Então ele diz, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras?
Ou seja, se você não consegue resolver isso, você acha que vai conseguir resolver outras coisas? Não! Você não resolve nem isso, nem outras coisas. Então não há razão para você se preocupar, se nem com as coisas pequenas você consegue mudar. Pequenas na opinião dele, consegue mudar. Então, para que você vai andar preocupado? Preocupado. Então, essas coisas definitivamente tão grandes para nós foram colocadas pelo Senhor Jesus como coisas mínimas e tão pequenas. Tão pequenas. Não é impressionante? Então, o que o Senhor Jesus está afirmando aqui é a justa medida de comparação entre o poder dele e o nosso poder. É isso que ele está comparando. Então, ele está mostrando como que o nosso poder não é nada em relação ao que ele tem poder. Você está me entendendo? Não é nada. Ele está comparando a medida dos dois poderes, do que você pode e do que ele pode. Amém? É isso que ele está fazendo. Então, veja, o que para ele são coisas mínimas e tão pequenas, para nós é simplesmente irrealizável. Não tem como a gente fazer isso. E o que para nós é irrealizável, para ele realiza com toda simplicidade. Esse é o nosso Salvador. Alguém pode dizer aleluia? Mas vamos adiante no verso 27, para a gente continuar dentro do contexto, né? A gente está indo ali verso por verso. Vamos agora no verso 27. Vamos ler aí até a primeira parte do verso 29. Está escrito: vejam como crescem as flores do campo. Ele continua, veja a ideia do Senhor, ele continua fazendo paralelos, comparações. Primeiro ele fala da medida do nosso poder, com o poder dele. E aí ele fala de coisas impossíveis para nós, e grandiosas, né, diante daquilo que nós podemos ter o poder de fazer. Amém? Só que agora ele vai comparar as flores do campo com o rei Salomão. Mas ele continua dentro dessa ideia de comparar coisas grandes com coisas pequenas. Quer ver? Vamos continuar lendo o texto. Então veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos. Tá bom? O verso 29, eu quero ler só até essa parte mesmo. Portanto, não fiquem aflitos. Porque, na minha opinião, eu acho que o verso 28 tinha que ter terminado nessa frase. Você está me entendendo? Amém? Eu não sei se você sabe, mas os versos da Bíblia, eles foram colocados depois. Quando os apóstolos escreveram a Bíblia, não tinha verso e nem capítulo. Primeiro colocaram o capítulo, aí depois veio um sujeito que, por um acaso, o nome dele era Roberto, só que ele era europeu, né? Não que eu não tenha descendência europeia também, quero dizer para você, amém? Enfim. Mas o nome do cara era Roberto mesmo, sério, depois eu vou pesquisar. Aí ele teve a ideia de colocar os versículos, aí ele fez a separação, e eu acho que nesse caso esse Roberto errou, porque Robertos também erram, tá bom? Mas vamos para cá. Então, eu acho que tinha que ter terminado o verso 28 nessa primeira frase. Portanto, não fiquem aflitos, porque ele está terminando a ideia, ele está concluindo a ideia. Mas vamos lá. Então, o Senhor Jesus ele continua com essa ênfase, esse contraste entre algo grande, né, com algo pequeno. Né? Então, ele falou primeiro da grandeza de ter a sua vida encompridada, né? Como está na NTLH, se você não consegue encompridar a sua vida, né? Ele falou da grandeza de você aumentar a sua estatura, e ele citou uma medida, a medida do côvado, que é cerca de 50 centímetros, tá bom? Você não consegue fazer isso. E o Senhor falou, olha, você não consegue fazer essas coisas mínimas, essas coisas tão pequenas, que para nós são grandes. Entende? E ele fala da pequenez da nossa incapacidade, é uma comparação de poder. Poder dele, muito grande, o nosso, pequeno. Coisa grande, coisa pequena. E ele continua com essa comparação aqui, com esse contraste, na verdade, né? Então ele faz um paralelo entre as flores do campo e as vestes do rei Salomão. Só que tem uma coisa curiosa também, porque, irmãos, a palavra de Deus é muito rica. Né? Esse livro aqui é palavra de Deus, entendeu? Não tem como isso ter sido escrito, sabe, por homens de caráter assim independente. Claro que não.
né? Porque foi escrito durante milênios, né? Mais de 40 pessoas de culturas diferentes, né? A experiência, né? De vida social diferente, alguns cultos, outros incultos. E no final das contas está tudo conciliado, está tudo em acordo. Não é possível. Você mesmo sozinho, quando escreve um texto por si mesmo, você encontra incoerências. Agora imagina dezenas de pessoas ao longo de séculos, em momentos diferentes da história, entende? Num contexto social distinto, cada um, porque tinham pobres e ricos, cultos e incultos, e escrevem tudo de acordo. É a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? É a palavra de Deus. Então, nada está aqui por um acaso. Porque eu pergunto para você um pequeno detalhe que talvez você nunca parou para avaliar. O Senhor Jesus está fazendo agora um paralelo, comparando o rei Salomão com as flores do campo. O rei Salomão tem caráter masculino, enquanto que as flores do campo, as flores, têm caráter, né, a respeito de gênero, né, no caso, o que você acha? É o quê? Feminino. Percebe? E aí o Senhor ele está querendo chamar a nossa atenção para qual aspecto? Para nos trazer descanso. Ele está querendo nos comparar com o rei Salomão? Ou será que ele está querendo nos apegar assim para nos conectar com as flores do campo? O que você acha? Com as flores do campo. E por que ele está, sabe, como que chamando a nossa atenção a respeito das flores do campo para nos vincular a elas? Porque a igreja é a noiva. Amém? Então, a igreja ela é apresentada na Escritura, na Palavra de Deus, sempre nesse caráter feminino, porque é a noiva. Então, por isso que ele faz esse contraste. Tem o rei Salomão, um homem, e tem as flores do campo, que é a vida feminina, porque é isso que ele está querendo alinhar, conectar, vincular a vida da igreja. A vida da igreja. Então, a igreja é a noiva, e o nosso noivo, um rei. Só que o nosso noivo é um rei maior do que Salomão. Amém? O próprio Senhor Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 12, depois você pode conferir no verso 42. Eis aqui está aquele que é maior que Salomão. É o que foi dito a respeito do Senhor Jesus. Mas vamos fazer um pequeno paralelo aqui. Eu fiz uma lista de pelo menos 6 coisas que eu vou apenas ler para você ver esse paralelo. Amém? Então, sobre as flores do campo, fala comigo. Elas não trabalhavam. E a respeito do rei Salomão, fala comigo. Ele trabalhava. Então, ainda sobre as flores do campo. Diga comigo, suas roupas foram criadas por Deus. Agora, a respeito de Salomão, fala comigo, suas roupas foram criadas pelo homem. A respeito das flores do campo agora, diga comigo, elas não tinham ricas posses humanas. Diga isso. Agora, a respeito de Salomão, diga, por favor, ele tinha ricas posses humanas. Agora, a respeito das flores do campo, mais uma vez, né? Fala logo após mim, por favor. Diga assim, elas possuíam roupas com beleza superior às do rei Salomão. Agora, a respeito de Salomão, diga assim, ele possuía roupas com beleza inferior as das flores do campo. Agora, em quinto lugar, a respeito das flores do campo, diga, por favor, elas eram vestidas por Deus. E sobre Salomão, diga, ele era vestido pelos homens. E agora, por último, a respeito das flores do campo. Eu fiz questão de pesquisar. Sabe quanto tempo de vida dura uma flor do campo, se ela não for lançada no forno, como disse o Senhor Jesus, né, para algum propósito? Diga logo após mim, elas duravam de 7 a 14 dias. Agora, e a respeito de Salomão? Existe uma certa controvérsia. Alguns dizem que ele viveu cerca de 60 anos. Alguns outros comentaristas dizem que ele viveu cerca de 80 anos. Então, diga, por favor, diga para o irmão da sua, fala, Salomão viveu entre 60 e 80 anos. Agora, olha para cá. Até depois eu pensei, eu devia ter feito um PowerPoint para colocar esse paralelo só para você entender. Mas eu acho que você conseguiu pegar. Veja, as flores do campo, que é o lugar para onde o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção, que representam a vida feminina, que justamente é para ter conexão com a igreja, elas não trabalhavam, tinham roupas criadas por Deus, não tinham ricas posses humanas, tinham roupas com beleza superior à do rei Salomão, elas eram vestidas por Deus, só que a duração de vida delas eram apenas dias, entre 7 e 14 dias. E agora o rei Salomão, ao contrário das flores do campo, ele trabalhava, suas roupas foram criadas pelo homem, ele tinha ricas posses humanas,
possuía roupas com beleza inferior às das flores do campo. Ele era vestido pelos homens e durou cerca de 60, 80 anos. Veja, não parece contraditório o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, investir, sabe, rica beleza em flores que duram apenas poucos dias? Você percebe? Você percebe? Então, enquanto que Salomão, com toda a riqueza das posses, né, que ele passou a experimentar na vida que ele teve, o Senhor Jesus está dizendo, olha, mesmo assim, as roupas dele, as vestes dele, não eram tão belas. E olha que ele foi um homem que viveu aí pelo menos algumas décadas, né, no mínimo 6 décadas ou até 8 décadas, né, 80 anos de vida. Então você percebe que o Senhor está querendo nos mostrar que mesmo em uma pequena parte da criação, que muitos de nós nem gastamos tempo observando, considerando, o Senhor, o Criador, Ele investe rica beleza. E é uma beleza numa medida tão grande que é maior do que a beleza adquirida pelo homem mais rico que pisou nessa terra, que foi o rei Salomão. Você está me entendendo? Então veja como que o Senhor faz as coisas. Então esse contraste entre as flores do campo e o rei Salomão, o Senhor, Ele está querendo apenas mostrar que quando alguém está sendo vestido por Deus, quando alguém, sabe, está sendo cuidado por Deus, então assim, quando alguém usa aquilo que Deus criou, isso no final das contas é o que vai ser mais rico, mais belo, mais extraordinário. E talvez você nunca parou para pensar sobre isso, né? Como que é possível você pegar uma flor do campo, que dura poucos dias, compará-la com o grande rei da história de Israel, né, que segundo estudiosos da área de economia, foi o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. Quando você atualiza a riqueza de Salomão para os dias de hoje, nunca houve nenhum homem tão rico como ele em toda a história. E certamente não haverá. Aí você pega esse homem com toda essa riqueza, não teve toda a beleza de uma flor do campo. Só que a flor do campo, ela não fazia coisa alguma. Ela estava simplesmente nas mãos de Deus. Foi vestida por Deus. E mesmo vivendo poucos dias, experimentou de uma rica beleza superior à do homem mais rico da história da humanidade. Então, essa é a maneira de Deus fazer. Então, a questão é, você quer andar confiado nas suas próprias mãos, na sua capacidade, ou você quer andar confiado naquilo que Deus faz por você, assim como Ele faz pelas flores do campo? Você está me entendendo? Então, esse era o ponto que o Senhor Jesus queria chegar. Só que no final do verso, existe algo, no final do verso 28, volta aí no verso 28, por favor. Existe uma frase, cadê? Volta no verso 28, quem que está aí agora? Voltou? Não voltou? Vai voltar? Vai dar certo? Opa, vamos para o 28. Travou o sistema aí. Isso, maravilha. Obrigado. Mas um ponto muito importante é que no final do verso 28, depois desse contraste impressionante que o Senhor Jesus faz entre as flores do campo e o rei Salomão, ele faz uma afirmação que quando você lê de forma rápida, pode parecer uma severa exortação. Severa exortação. Porque quais são as últimas palavras ali, após a última vírgula do verso 28? Que tem uma fé tão o quê? Pequena. E qual que é o sinal que está ali no final do texto? Exclamação, interrogação, o quê? Exclamação. Então veja, aí o verso termina com essa frase, que tem uma fé tão pequena, ainda tem uma exclamação. Aí o que isso pode parecer aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento no primeiro momento? Parece que é como se fosse uma repreensão. Parece que o Senhor está dizendo o seguinte, fala, olha, então você que tem uma fé tão pequena, por que você não aprende, seu incrédulo, seu carnal,
seu incompetente, seu natural. Por que você não abre os seus olhos? Você que tem uma fé tão pequena. Sabe, fica parecendo uma severa exortação. Mas deixa eu te lembrar algo, meus irmãos, que é justamente enfatizado no primeiro capítulo de João, depois você pode conferir no Evangelho de João, que o Senhor Jesus, ele veio cheio, muito cheio, de graça e verdade. Muito cheio de graça e verdade. Inclusive aquela palavra verdade que está ali, ela significa, é como se fosse em realidade, ou de fato, certamente. Então, a melhor tradução até seria, ele veio cheio de verdadeira graça, ou verdadeiramente ele veio cheio de graça. Entende? O Senhor, ele não veio para nos trazer culpa e condenação, não, ele veio para retirar a condenação, retirar a culpa. Então, quando o Senhor, ele faz essa afirmação, que pode parecer uma exortação, quando nós lemos o texto sem a devida atenção, meu irmão, veja, no verso 28, ainda na NTLH, capítulo 12, olha só, vamos ler devagar mais uma vez, vamos lá. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui, e amanhã desaparece, queimada no forno. Agora, veja como está escrito a frase anterior à última, né? A penúltima frase. Então, é claro, é lógico, que ele vestirá também vocês. Porque se ele vestiu dessa forma, essas flores de vida tão passageira, e investiu tamanha riqueza na beleza delas, que não se compara à beleza do homem mais rico. Se ele fez isso com elas, então é claro que ele vai fazer isso com vocês, que têm uma fé tão pequena. Então você percebe? Você está entendendo aqui que, na verdade, não é uma exortação, é apenas uma constatação. Entende? Ele não está exortando você. Porque quando... E nesse programa que nós usamos, não tem como colocar 2 versos juntos, não, né? Ou tem? Tem? Se puder colocar as 2 últimas frases do 28 com a primeira do 29, seria... Vai ser tão lindo, né? Como diz aqui. Não tem um cântico assim? Não tem. Rafael conhece, eu senti aqui que ele conhece. Tem jeito não? Não, mas deixa, você não tem problema não. Até porque eu tenho tanta coisa para falar aqui, isso não vai enrolar aqui minha vida. Olha, conseguiu, aleluia! Então veja, olha a sequência do texto, acompanhe aí na tela, por favor, muito obrigado. A Júlia, acho que é a segunda vez que a Júlia levanta, né? Você não quer ficar lá, mas qualquer coisa levanta de novo, né? Eu ia falar, às vezes é melhor ficar... Vamos lá. Então, observa lá. Então é claro... Aliás, vamos ler do começo mais uma vez, para você ver. Vamos ler pausadamente, observa o contexto também, respira. Expira. Amém? É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, por isso, não fiquem aflitos. Entende? Então, como que essa expressão, fé tão pequena, seria uma exortação, se na verdade ele está querendo tranquilizar você? Entendeu? Se ele está querendo tranquilizar, porque ele quer ou não quer nos tranquilizar? Observa lá a primeira frase do verso 28. Portanto, não fiquem aflitos. Então, se o Senhor está querendo tranquilizar você, olha, não fique ansioso, não fique aflito, não fique preocupado. Se você quer tranquilizar alguém, você não briga com essa pessoa, não é? Você quer tranquilizar alguém, você vai exortar essa pessoa, é isso que você vai fazer? Sim ou não? Não, claro que não. Então, todo o entendimento que o Senhor está querendo passar aqui é justamente para você descansar, para você confiar. Ele viu que a sua fé é pequena, ele viu que realmente a sua fé não tem uma grande medida, mas aí ele vai e fala da história de flores de uma vida muito curta, que não fazem nada, que não trabalham, tudo elas dependem de Deus, e elas estando nas mãos de Deus, foram enriquecidas de uma beleza maior do que a beleza do mais rico homem. E se o Senhor faz assim por elas, Ele olha para mim e para você, percebe a nossa pequena fé e diz o seguinte: veja, é claro que eu vou fazer isso por vocês também. Então, não fique aflito, não fique preocupado, fique tranquilo,
Descanse em mim. Se eu cuido de flores, não vou cuidar de você, que faz parte do meu belo jardim, que é a minha noiva. Entende? Então veja, é claro. Então, essa aqui é a ideia do Senhor. Então, ao contrário de isso ser uma repreensão confortadora, porque você percebe que iria contradizer o contexto bíblico, isso não é uma repreensão confrontadora, ou uma exortação confrontadora, mas isso é uma constatação acolhedora. Eu escrevi aqui um pequeno texto, né? Eu orei e falei, Senhor, me ajuda a traduzir isso para os irmãos, porque você precisa entender isso, porque, deixa eu explicar com as minhas palavras agora, né? Como disse Paulo, né? Eu penso que eu também tenho o Espírito Santo, né? Para poder traduzir para você. Vou ler para você aqui em poucas palavras o que o Senhor estava querendo dizer para você em todo esse texto até agora. É como se o Salvador, cheio de verdadeira graça, nos dissesse o seguinte, ouça, como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, eu sei que a fé de vocês é pequena, mas não tem problema, basta que grande somente eu seja. E mesmo com essa fé tão pequena de vocês, eu lhes garanto, não há razão para ficarem agitados de um lado para o outro. Lembrem-se das flores do campo. Vocês valem muito mais do que elas, e ainda durarão uma eternidade comigo. Portanto, não fiquem aflitos, não se entreguem às inquietações, eu sempre cuidarei de vocês. Você está me entendendo? Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Amém. Ele viu a pequena fé, e ele só disse, eu sei que a sua fé não é grande. Eu estou sabendo já. Sem problema. Eu vou cuidar de vocês. Cuidei das flores. Olha, e de quem eu cuido? A beleza é muito mais rica do que a beleza do homem mais rico. Entende? É isso que ele está dizendo. E veja, né, essa versão eu acredito que não tem, porque eu vi várias versões, né, para ficar bem claro, até para mim também esse texto. Mas o verso 28, numa versão que é a NVT, a nova versão transformadora, está assim. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Entendeu? É claro que vai. É claro que vai. Então, a nossa pequena fé, ela não restringe o agir de Deus, e muito menos o seu cuidado por nós. Você está me entendendo? Então, pare de se preocupar com isso. Ele sabe a nossa medida. É como certa vez disse uma irmã que ela era poderosamente usada pelo Senhor, uma irmã norte-americana, ela já partiu para o Senhor há algumas décadas, mas existem alguns vídeos dela na internet, poucos legendados, a maioria em inglês mesmo. Ela era uma irmã assim, bem diferentona, assim, um tanto estranha, sabe? Mas de Deus, ungida. Mas que ela era meio estranha, ela era. Mas de Deus também. Então não é porque a pessoa é estranha que não é de Deus, amém, irmãos? Por isso que eu sou de Deus também, tá bom? Você me acha estranho ou não? Enfim, deixa para lá, né? Esquece. Essa irmã, ela era conhecida por Deus usá-la para curar os enfermos, e especialmente casos de câncer. O ministério dela nos Estados Unidos se tornou muito grande, muito numeroso, muito rico, inclusive. Eu até acredito que na história da igreja norte-americana, das igrejas dos Estados Unidos, foi um dos primeiros grandes ministérios, sabe assim, se tornar aquela coisa imensa, muito rica, igual hoje é mais comum lá nos Estados Unidos, né? Lá tem muitas mega igrejas, né? Como do Joel Osteen, né? E, enfim, alguns pregadores lá atuais. O nome dessa irmã era Kathryn Kuhlman. E como o ministério dela se tornou muito grande, então a mídia não pôde ignorar o ministério dela. Os canais de televisão principais iam fazer reportagem na porta da igreja, aquele movimento, aquela coisa enorme, mega. Tipo Arena Buena, aleluia. E aí, certa vez, um repórter chegou na Kathryn Kuhlman, né, para fazer uma breve entrevista, e falou para ela o seguinte, olha, Kathryn Kuhlman, eu percebo que a senhora só pode ter uma grande fé para tudo isso que Deus usa a senhora para fazer. Não é mesmo? E passou o microfone para ela responder. E sabe qual foi a resposta dela? Ela foi responder o seguinte, olha, na verdade, eu não tenho uma grande fé. Pelo contrário, eu possuo uma pequena fé, mas eu tenho um grande Deus. Entende? Ela entendeu o lugar da medida das coisas. Então perceba, até essa irmã, tão poderosamente usada por Deus,
Ela entendeu que a grande questão não é a medida da fé dela. Então, por isso, o Senhor ele não está repreendendo pessoas aqui. Ele está apenas constatando e fazendo isso de maneira que vai te trazer conforto e descanso, não peso e culpa e condenação. Então, todo esse contexto compartilhado até aqui foi para chegarmos ao ponto que pode ser resumido com essas palavras. Mais um resumo que eu escrevi aqui para tentar facilitar o seu entendimento. Ouça. Porque ele falou no verso 32. Vá para o verso 32 agora, por favor. Aí colocou na NVT, os irmãos que tem tudo aí agora. Agora volta para a NTLH. Volta para a NTLH. Agora tudo é de 2 em 2. Mas os irmãos conseguem ler? Os irmãos estão aí atrás, aí, na última fileira. Cadê? Consegue? Consegue, né? Eu falo porque, como juntou versículos, diminuiu a letra. Consegue ler aí, Roberto Júnior? Consegue? Tem gente balançando a cabeça ali atrás. Pois é. Voltou. Tá bom. Então já ia recomendar um teste, né? Num oftalmologista e, de repente, passar a usar algo desse tipo, assim, sabe? Mas, enfim. Então, no verso 32, está na NTLH? Pronto. Aí Jesus continuou. Isso aqui é o último verso que eu li com os irmãos, tá bom? Está tudo seguindo o contexto. Amém? Jesus continuou. Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Não tenha medo. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Então vamos ao resumo até agora do que nós compartilhamos para a gente partir para o final. Amém? Então veja. Há um povo pequeno, que ele falou pequeno rebanho. Há um povo pequeno, cuja fé é tão pequena, foi prometido não apenas coisas impossíveis. Que coisas impossíveis? Anos de vida a mais. 50 centímetros a mais de estatura, como a gente falou no começo da pregação. Então é um povo pequeno, cuja fé é tão pequena, foi prometido não apenas coisas impossíveis. Sim, a esse pequeno rebanho da pequena fé foi prometido algo tão grande que transcende as eras dessa terra e todos os poderes humanos. O que foi prometido, pastor? Foi prometido ao pequenino rebanho, a esse pequeno povo, o imensurável reino de Deus. Então, todas essas coisas que o Senhor falou, que nos coloca nessa posição, que a gente, sabe, se percebe pequeno, pequeno rebanho, pequena fé, sabe, pequenos como as flores do campo. Ele está mostrando algo pequeno e sempre comparando com algo grandioso. E no final, ele está querendo tirar todo o medo, toda a insegurança, toda a preocupação. Ele viu a pequena fé, ele está dizendo não tem problema. Por isso que ele fala, no verso 32, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Você percebe a distância dessas duas coisas? Para o pequeno rebanho é prometido o reino do próprio Deus. O reino do próprio Deus. É o reino de Deus. Não é o reino da Inglaterra, que para muita gente parece grande. Não é o Principado de Mônaco, que para muitos pode parecer muito rico. Ou algum império poderoso da história, como o grande Império Romano. Não, não foi isso prometido. Não. Nada provisório ou passageiro foi prometido. Não. Não é um reino de um homem caído que foi prometido, que hoje está de pé e amanhã não se levanta. É outro reino que foi prometido ao pequeno rebanho. E olhe para os lados aqui. Veja se nós somos um pequeno rebanho. E olhe para a sua célula. Veja se é um pequeno rebanho. E olhe para si mesmo. Será que você faz parte dos pequenos ou dos grandes? Entende? Então, um pequeno rebanho. Foi prometido um reino. Muito maior do que esses outros que já passaram por essa terra. Foi prometido um reino que não é desse mundo. Conforme diz o Senhor Jesus lá em João capítulo 18, no verso 36, na versão revista atualizada, João 18, 36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ele estava falando, a véspera da crucificação. Então o reino que nos é prometido trata-se de nada mais, nada menos do que o reino do próprio Deus, Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, é o reino daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O reino dos homens dessa terra, os impérios dos homens dessa terra, os principados dos homens dessa terra, tem que ser sustentado por força, por armas, por sangue, por guerra, por dinheiro.
Mas o reino que foi prometido ao pequenino rebanho, aos pequenos, aos menores, é sustentado por um só. Pela palavra dele. Ele simplesmente diz e as coisas acontecem. Ele simplesmente declara e as coisas são liberadas. Esse reino, muito maior do que o reino da Inglaterra, muito mais rico do que o Principado de Mônaco, muito mais poderoso que o Império Romano, esse reino foi confiado aos pequenos, aos pequeninos, ao pequeno rebanho. Por isso eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Se você é parte do pequeno rebanho, tem uma pequena fé, não consegue fazer grande coisa, esse reino foi confiado a você. Esse reino. Não é maravilhoso isso? Veja quanta graça, veja quanto favor. Quanto favor. Então, esse reino, além de não ser daqui, é também um reino eterno que jamais passará. Como certa vez o rei Nabucodonosor, ao recuperar a sua consciência com um momento ímpar de lucidez celestial que ele recebeu da parte de Deus, porque teve um momento de loucura, louvando o Senhor, ele declarou lá em Daniel, capítulo 4, verso 34, pode colocar aí na versão visualizada mesmo, Daniel 4, 34, coloca aí para mim, por favor, na RA. Veja o que esse rei disse, quando entendeu a respeito do verdadeiro reino, não o reino dele aqui da terra. Daniel 4, 34, o rei disse, depois de passados os 7 anos, pode colocar na RA, por favor, isso. Obrigado. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Sempre eterno é eterno, é de geração em geração, porque jamais terá fim. Esse reino foi prometido ao pequeno rebanho, aos pequeninos. Aos que têm a pequena fé. Aos que não conseguem fazer coisas impossíveis, que para eles são mínimas e pequenas. Quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Vem aqui à frente, por gentileza. É como disse o anjo para Maria, lá em Lucas capítulo 1, 32. Pode permanecer aí na versão visualizada. Lucas 1, 32. Esse é o reino de Cristo Jesus. O anjo disse para Maria, ao prepará-la para essa miraculosa gestação que ela receberia, o anjo disse para ela, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Esse é o reino prometido a mim e a você, ao pequenino rebanho. Então veja, que grandeza maior nós podemos comparar a essa infinitude do reino de Deus. Não tem nada tão grande, não tem. E é justamente este reino do Rei dos Reis, dado gratuitamente, e não apenas gratuitamente, mas dado alegremente a nós. Porque lembra? Volta lá em Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Veja que ele vem e dá para o pequenino, para os pequeninos. Só que ele não dá meio na dúvida. Você já recebeu presente de alguém que você percebe que a pessoa ela não sabe se era para dar? Às vezes eu sinto que alguns irmãos entregam a oferta aqui, às vezes com esse sentimento assim, sabe? Talvez um outro dizimista ainda. Ele pega, ele vai trazer envelope, ele pensa, ai meu Deus. Aí ele vai receber a oração, não solta envelope. Aí chega o irmão com... Como é que chama esse negócio? A salva, né? Aí ele coloca na salva, ele segura mais um pouco. Ah, será que eu entrego? Não entrego, entrego, não entrego. Você já recebeu presente de alguém que a pessoa, parece que ela não queria dar realmente. Não é bom receber as coisas assim, não é verdade? Mas eu confesso que eu consigo receber. Se você quiser me dar alguma coisa, mesmo sem querer, eu estou recebendo também. Mas não é melhor quando a pessoa realmente entrega? Pois é, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. O rei viu tudo a seu respeito. E ele resolveu dar com alegria. Veja na NTLH, volta aí na NTLH no verso 32, por favor. NTLH, isso.
Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenho medo, pois o Pai tem o quê? Qual que é a palavra ali? Prazer em dar o reino a vocês. Normalmente, aqueles que são grandes e poderosos, eles têm prazer em dar algo grande para outros que são grandes também. Não é assim? Mas aquele que é superior a tudo e a todos, pegou a grandeza de todo o seu reino, olhou para os pequeninos, para o pequeno rebanho, para o povo do pequena fé, e disse: eu quero dar para esses. E que alegria em dar a eles. O meu prazer é dar a eles. O Senhor dá com prazer, não é arrependido. Por isso que o Senhor falou: não tenham medo. Então, esse Senhor que é rei, que reinará sobre reis, num só reino, nós somos esses reis, que seremos governados por Ele durante o milênio. Só que a bênção prática desse reino é para hoje, não é para o futuro, é para essa vida, você está me entendendo? Não são coisas futuras. Onde está escrito isso, pastor? Romanos 5,17, coloca para mim aí bem rápido, na versão revista atualizada, Romanos 5,17 na RA. Romanos 5,17, vamos lá? Isso, vamos ler juntos, a sua voz, vamos lá? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão no futuro ou reinarão em vida? Em vida. Em vida. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você foi chamado para reinar agora. Fala para ele: a grandeza do reino foi confiada a você, para esses dias, para essa vida, para a sua célula, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida financeira. A grandeza do reino confiada a você, que é pequeno. Amém? Quantos aqui fazem parte do pequeno rebanho? Quantos são pequenos aqui? Porque o prazer do Senhor está em dar aos pequenos. Por isso que a graça, o favor é concedido aos humildes. Porque quem é pequeno é humilde. Não tem como ele se engrandecer. Não faz sentido, não combina, não é lógico. Não tem razão ele se ver como grande. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,26. Coloca aí para mim, por favor. 1 Coríntios 1,26. Está escrito: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meu irmão, eu poderia falar 2 horas só nesse verso aqui. Mas não posso, meu tempo acabou de acabar, estou sabendo já. Eu tinha mais coisa para falar aqui ainda, mas eu vou resumir. Veja, os fracos que Paulo está dizendo aqui, que ele fala no final do verso 28, que Deus escolhe, os fracos são do pequenino rebanho. Portanto, não importa qual é a sua fraqueza, Deus lhe confia a grandeza do reino dele. Você está me entendendo? O Pai se agradou em dar aos fracos o seu reino. Ah, pastor, minha célula não cresce, sabe por quê? Por quê? Porque eu sou um líder fraco. Irmão, então está tudo certo. Agora vai dar certo. Como assim, pastor? Acabei de falar que minha célula não cresce, não rompe, não multiplica, porque eu sou líder fraco. Pois é, meu irmão, eu tenho uma boa notícia. O Pai, ele se agrada em dar o reino aos fraquinhos, aos pequeninos. E se ele te dá todo o reino, ele não vai te dar uma célula grande que cresce, que multiplica, muitas vezes. É claro que vai. Porque a grandeza do imensurável reino de Deus é dado pelo Pai com prazer, com alegria.
aos pequenos, ao pequenino rebanho, àqueles que ele viu que a fé é pequena. O Pai, ele gosta, ele tem prazer de dar a esses. Você está me entendendo? E ainda, o Senhor, ele fala também no verso 28, sobre os desprezados. Os desprezados são do pequenino rebanho. Tudo aqui, essas palavras que Paulo está usando, tudo é para falar sobre essa turma, esse povo do pequenino rebanho. Então os desprezados são do pequenino rebanho. Portanto, não importa como lhe desprezem. De repente você é desprezado no seu trabalho. De repente você é desprezado na sua própria casa. Pelos seus familiares. Pelo seu cônjuge, se você é casado. Pelos seus pais, se você é filho. Ou pelos seus filhos, se você é pai e mãe. Às vezes no seu trabalho, na sua vizinhança, você é o desprezado. Pois é. O Pai, ele se agradou, ele tem prazer de olhar para o desprezado e falar: ó, é para esse tipo de gente que eu vou dar a grandeza do meu reino. Que os desprezados fazem parte desses pequeninos, desses que não são grandes. É a esses que o Pai confia. Por isso, tudo isso, não temais ao pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Veja, uma pergunta apenas, eu já estou encerrando mesmo. Quem foi o homem que Deus mais usou no Novo Testamento? É fácil essa pergunta, a resposta. Deus mais usou para escrever as cartas. Deus mais usou para trazer clareza do Evangelho. Quem foi? Paulo. Mas sabe como que Paulo se via? Como parte do pequeno rebanho. Por isso que foi confiada a ele a grandeza do reino, a grandeza das revelações do reino. Porque a riqueza do reino é justamente a mensagem que está contida nesse reino, que promove esse reino, que abre as portas desse reino, que é o Evangelho da graça. Por isso, olha só o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 9. Coloca aí para mim, por favor. 1 Coríntios 15, 9. Olha só o que ele diz. Porque eu sou o menor. O menor. Ou seja, o pequeno. O da menor estatura. O do pequenino rebanho. Eu sou o pequeno. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele falou: eu sou o menor. O pequeno. O pequeno Paulo. E, segundo a tradição, a Bíblia não dá para se afirmar isso, dá para se supor isso. Porque Paulo mesmo, ele chega até a falar que a presença dele era desprezível, né? As cartas, as palavras eram fortes, mas a presença dele é desprezível. Aí muitos intérpretes da palavra supõem que uma das razões da presença dele ser desprezível é porque ele era realmente baixinho. Entendeu? O pequeno Paulo, do pequeno rebanho. O menor, ele estava querendo dizer menor de repente, talvez em todos os sentidos. O menor, porque eu sou o menor dos apóstolos. Aí verso 10. Vai para o verso seguinte, isso. Mas, pela graça de Deus. Ou seja, não é porque eu sou grande. Não é porque eu sou capaz. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou extraordinário. Não é porque eu sou uma pessoa incrível. Você está me entendendo? Não. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe? Então Paulo se via como o menor. E a ele, ao menor, foram confiadas as maiores riquezas do reino. Isto é, o Evangelho da graça de Deus. Porque essa que é a grande riqueza. Então o pequeno Paulo não permitiu que o rico Evangelho do grande reino de Deus fosse confiado em vão a ele. Como que ele aproveitou dessa grandeza sendo pequeno? Fala para o irmão que está ao seu lado, fala, trabalhando mais do que todos. Sim. Por isso, olha para cá. Se você é pequeno, ou faz parte de algo pequeno, e é confiado a você alguma coisa de dimensões imensuráveis, que você não consegue definir ou medir o tamanho, o que você faz? Você trabalha com aquilo, que você entendeu o privilégio, que você entendeu a riqueza do que foi dado a você. Você se empenha na frutificação dessa grandeza confiada a você.
Por isso que Paulo, ele diz também, em 1 Coríntios 9, 23, coloca aí para mim, por favor. Nós vamos terminar lendo esse verso, esse trecho, aliás, o verso 23 a 27, está escrito: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm do estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E veja, essa perspectiva de Paulo ser pequeno, e ao mesmo tempo, por ser pequeno, aproveitar a grandeza da graça confiada a ele, que é esse imenso reino. Isso envolvia um trabalho. Ele não fazia dessa forma apenas consigo mesmo, mas com seus discípulos também. Ele disse ao pequeno Timóteo, ou aos seus pequenos discípulos, e o mesmo eu digo para o pequeno rebanho da videira Boa Viagem. Veja as palavras do pequeno Paulo ao pequeno Timóteo, na última carta escrita por ele na sua vida, 1 Timóteo 4,15. Fique em pé onde você está. É o último verso que eu vou ler com você agora de fato, para encerrar. Essa é a última carta da vida de Paulo, 2 Timóteo. Ele estava preso em Roma. E ele estava com a promessa de morte, que se cumpriu. Ele foi condenado à morte. Ele estava no corredor da morte. E aí, quando ele pega a sua pena para escrever a última carta da vida dele, ele escreve para o discípulo mais próximo. E justamente no final dessa carta, olha o que ele diz. O pequeno Paulo, dizendo para o pequeno Timóteo. 1 Timóteo 4,15. Medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha para cá. A grandeza imensurável do reino do próprio Deus, maior do que qualquer reino desse mundo, superior ao reino da Inglaterra, muito mais rico que o Principado de Mônaco, muito mais poderoso que o Império Romano. Esse reino, o reino do próprio Deus, essa grandeza sem fim, é confiado aos pequenos, ao pequeno rebanho, a pequenos homens, a pequenas mulheres, a pequenos grupos de pessoas. Só que veja, quando algo tão grande é confiado e é dado a você com alegria, que o Pai, Ele se agradou, Ele deu feliz para você esse reino. Ele voltará e você vai se encontrar com Ele para falar a respeito da grandeza desse reino que foi confiado a você. E o que Paulo, o pequeno Paulo, recomenda para o pequeno discípulo Timóteo? Que ele trabalhe de tal maneira que o seu progresso a todos seja manifesto. Por isso, meu irmão, a questão de frutificar, de prosperar, de romper, de avançar, seja na obra de Deus, seja na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, isso não se trata da sua grandeza, não. Isso é para gente pequena como eu e você, gente que não é tão grande, que não é tão capaz, que não é tão sabida, né, como diz o goiano, que não é tão culta, não é tão inteligente. Não é para grupos de homens, né, sabe, admirados nesse mundo. Não, não, não. É para os fracos, para os humildes, para os desprezados. É para os pequenos, que a grandeza que procede de Deus é confiada. Só que qual que é a nossa resposta? É trabalhar nessa grandeza, para que o nosso progresso a todos seja manifesto. Para que naquele dia nós possamos estar diante do Senhor. Senhor, pois é, o Senhor viu que eu fazia parte dos pequenos mesmo, do pequeno rebanho. O Senhor viu que minha fé não era grande coisa, mas o Senhor me confiou algo tão grande, e eu não permiti que essa graça fosse colocada em vão na minha vida. Mas eu quis avançar, cresci, avancei, frutifiquei mesmo, e o progresso a todos foi manifesto. Eis aqui os frutos para a tua glória, porque eu continuo pequeno, e o Senhor, somente o Senhor é grande, e a grandeza do seu reino que foi confiada a mim. Amém. Por isso, por alguns segundos, para a gente encerrar, feche seus olhos, curva a sua cabeça.
Eu quero que você ore de duas formas apenas. Você vai reconhecer que você realmente não é grande. Fala para o Senhor sobre a sua pequenez. Fala, Senhor, realmente eu não sou uma pessoa grande, tão capaz. Eu não sou um homem de uma fé tão extraordinária. Eu tenho meus limites, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas inconstâncias. Aí você vai falar para o Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor viu que a minha fé é pequena. Mas aí você vai agradecer, Senhor, mas eu entendi que o Senhor deu com alegria o teu reino a mim, a gente pequena como eu, a gente pessoas tão limitadas como eu, como nós, ao pequenino rebanho, que o Pai tem alegria e prazer de dar o seu reino. E aí agora você vai orar em segundo lugar, dizendo para o Pai, Pai, eis-me aqui, ajuda-me, mesmo com essa pequena fé, a frutificar nesse reino, a avançar de tal maneira que o meu progresso a todos seja manifesto. Ajuda-me, Senhor, a caminhar de tal maneira que essa graça concedida, que é esse imensurável reino do Senhor, não me seja dado em vão, mas que tudo isso possa frutificar com manifestação da evidência do teu favor, na minha casa, na minha família, na minha célula, na minha vida financeira, na minha vida pessoal particular, na minha própria saúde. Que todos possam ver avanços, porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aquele que escolhe o desprezado, aquele que escolhe os fracos, aquele que escolhe os pequenos, aquele que vê a nossa pequena fé, mas que diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A grandeza é para os pequenos, a grandeza é confiada aos pequeninos. Não olhe para a sua medida, porque a sua medida é pequena, mas aquele que é grande, aquele que é o Todo-Poderoso, Ele te viu, Ele viu você por detrás das malhadas, e decidiu fazer de você alguém que vai reinar em vida, em todas as áreas da sua vida. A grandeza é confiada ao pequenino rebanho. Não temais. O Pai se alegra, o Pai se agrada em dar toda essa grandeza a você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo. Uma oração simples, de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja nos visitando, ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero que todos façam essa oração junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pequeno, tão pequeno, que jamais conseguiria me salvar, mas o Senhor, que é grande Salvador, me trouxe até aqui, e tomou sobre si os meus grandes pecados, que me deixavam longe, numa posição impossível de salvação. Mas o Senhor, que é grande, veio para salvar os pequenos. Por isso eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és o meu grande, único e todo suficiente Salvador. Aleluia. Amém. Se você fez essa oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo pela primeira vez, eu quero que depois do culto você me procure aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, está voltando agora, me procure também, que eu também quero orar por você. Amém. Mas agora eu quero encerrar a nossa reunião orando pela sua vida, porque, meu irmão, por mais que você esteja entre os fracos, entre os desprezados, seja parte do pequeno rebanho, de um pequeno grupo, uma pequena célula, se veja tão pequeno, o Pai olha para esses. Ele viu que a sua fé realmente não é grande, mas Ele com alegria chamou você para confiar a você a grandeza do reino dEle. É muita graça, e que essa graça não fique em vão na sua vida, para que o seu progresso seja visto por todos, e naquele dia você receba a recompensa por causa dessa graça, por ter trabalhado com essa graça. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero declarar a palavra de graça, de bênção, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, o Senhor confiou a grandeza do teu imensurável reino
aos pequeninos, ao pequeno rebanho. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que apesar, ó Deus, das nossas fraquezas, apesar de sermos desprezados por muitos, apesar, ó Deus, de termos uma pequena fé, ó Deus, o Senhor nos chamou para algo grande, para algo numeroso, para algo poderoso. Por isso, ó Pai, eu te peço para que em nome de Jesus, nessa semana, o Teu Santo Espírito possa encher o coração dos Teus filhos de grandeza. Enche, Senhor, o entendimento dos Teus filhos de grandeza. Enche os olhos dos Teus filhos de grandeza. Senhor, dê grandes sonhos a respeito da célula, grandes sonhos a respeito da família, grandes sonhos a respeito da vida financeira, grandes sonhos a respeito, ó Deus, de todas as áreas da vida, porque eles foram chamados para reinar por esta graça, e esse reinar em graça trará progresso, avanço, frutificação abundante, de tal maneira que a todos será manifesto, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, a grandeza foi confiada aos pequenos como eu e você. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até o final.